O que tu diz? Você para, tipo assim, manter postura, você não vai ficar assim, né? Tudo certo? Já Manda o não. link. Vai com dois. Ai, meu Deus. Acho que ficou muito, Caju. Já, meu filho? Essa não? Pode ficar iniciando aí, tá? Já começou? O link. Olá, sejam muito bem-vindos nesta noite. Vamos aqui dar início ao podcast Pod Delas nessa noite. Eu sou a irmã Dilma Souza. Nós vamos estar aqui nessa noite, uma noite vamos descobrir histórias inspiradoras. E a nossa convidada nessa noite é a cantora Valdilene Carvalho, que já está aqui para participar conosco, para ser a entrevistada da noite, que vocês possam aí do outro lado serem abençoados com o louvor, com a história que a nossa irmã, a cantora Valdilene Carvalho, vai estar fazendo nessa noite. E você é o nosso convidado todo especial a participar, a interagir na live, a mandar sua pergunta, a fazer a pergunta diretamente à cantora, pedir o louvor, algo desse tipo. E vocês sejam muito abençoados através de cada palavra que vai ser pregada neste lugar, através da vida da nossa irmã. Então, como já falei, nós vamos dar início aqui. Hoje vamos descobrir como a cantora Valdilene Carvalho, ela iniciou a sua carreira e como está sendo a sua trajetória. Com a palavra a cantora que vai estar nessa noite se pronunciando. Uma boa noite a todos que estão ouvindo. Que nessa noite, né, aqui, através das nossas vidas, que vocês possam ser muito abençoados. Eu creio que isso daqui não é vão, irmã Dilma. Como você falou, a palavra tem direção, né? Então, na realidade, tudo que nós fazemos em prol, pode ser uma simples entrevista, mas eu creio que tem alguém aí que pode se identificar com a nossa história, né? Porque a gente sabe que a gente, como ser humano, a gente passa por muitas situações adversas, né? Quantas vezes nós pensamos que não vamos dar conta de uma situação, ou pensamos até em desistir, né? Humanamente. Mas nós sabemos que quem peleja por nós é Deus, e sabemos que quando nós estamos na direção dele, fazendo a vontade dele, é ele que peleja as nossas causas. A palavra do Senhor diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Então, aqui já estamos, a cantora já está aí se pronunciando, né? Quando foi que deu início à sua carreira, cantora? Quando foi que começou a sua carreira no mundo gospel? Quando começou a sua trajetória? Irmã Dilma, o que eu posso dizer? Tudo começou, é uma história um pouquinho, não, eu vou resumir. Começou assim, olha, eu nasci, na verdade, nasci no Evangelho, né? Eu nasci no Evangelho e frequentávamos uma igreja, nós morávamos no interior, sabe? Então, até para chegar lá era de barco e uma situação bem difícil. E os meus pais sempre indo para a igreja, e aí eu ia, né? E quando completou uma certa idade, que eu fiquei já adolescente, eu vim morar aqui em Moaná. E foi uma situação bem difícil, porque eu estava acostumado lá só com meus pais, né? Chega aqui, conhece muitas amizades, como isso muito acontece, né? E eu me afastei da presença de Deus, mas foi o pior erro que eu cometi na minha vida. Por que eu posso falar que é o pior erro, irmã Dilma? Porque eu padeci muito nesse intervalo. Fiquei meio depressiva, enfermidades, tanta coisa que aconteceu, porque eu senti um vazio muito grande, e nós que servimos, a gente sabe que tem um vazio dentro de nós, que quando nos afastamos de Deus, esse vazio se chama Espírito Santo, é só Ele que pode preencher isso em nós. Então, durante e Ele é santo, né? O Espírito Santo, Ele é santo, então Ele não pode habitar onde está uma impureza. Então, eu por muito tempo, assim, fiquei com esse vazio, fiquei triste mesmo, sabe? E
passou-se os anos, eu sentia que Deus me chamava de volta para os caminhos dele, e eu não dava ouvido. Até que um dia Deus permitiu uma enfermidade, sabe? Muito difícil. Deus permitiu que eu passei pelo vale, pelo deserto mesmo, sabe? E eu fui para Belém, fez muitos exames. E eu lembro que um dia eu estava na porta de um hospital em Belém. E meu esposo estava comigo. E eu lembro que eu já muito debilitada, passando por essa situação difícil, eu olhei para o céu e falei: Senhor, se tu me curares, eu volto a te servir. E irmã Dilma, foi instantâneo, eu estava na porta da sala. E quando eu falei isso, que fui fazer o exame, o médico falou que eu estava curada. Para a glória de Deus. Então foi aí que eu voltei para Cristo, né? Isso o quê? Há 14 anos atrás aconteceu. Aí eu fiz o que eu votei, eu cumpri, voltei para os caminhos do Senhor. E uma semana depois, eu lembro que eu cheguei, eu estava com problema, estava tomando um soro, com problema de estômago. E eu lembro que foi uma pessoa orar em casa, no dia que eu tinha chegado de Belém, que eu estava doente, que eu lhe falei, e essa pessoa foi orar. E ela falou que ela gostaria que fosse na igreja, que Deus ele tinha algo para a minha vida. Eu fiquei pensativa e eu fui. Tirei o soro do braço e fui, né? Chegando lá, o Senhor, eu senti o renovo de Deus, mas eu ainda sabe, não deixei ser dominada pela presença. E ele falou tudo que Deus tinha na minha vida. Uma semana depois, eu voltei na igreja. E aí, eu lembro que eu cheguei lá e aí tinha uma pessoa que estava pregando e ela direcionou uma palavra a mim que eu me lembro como se fosse hoje. Eu lembro até a roupa que eu estava há 14 anos atrás. Ela falou assim: Deus vai te usar no louvor. E Deus ele vai fazer algo tão extraordinário na tua vida e através da tua vida. E aí ele falou: você vai cantar muito para o Senhor, você vai adorar o Senhor. Só que eu não tinha cantado louvor na minha vida. Jamais eu imaginei isso. Não fui eu que escolhi isso, foi Deus que me entregou. E aí eu disse, eu sabendo que eu não cantava, mesmo assim eu recebi e falei assim: amém, né? Tudo bem, se é de Deus vai acontecer. E a partir daquele momento, daquela profecia, irmã Dilma, exatamente no mesmo momento daquela profecia, eu senti um diferencial de Deus, assim, eu senti algo do Espírito Santo entrar na minha vida, de uma certa forma que aí eu iniciei, sabe? Comecei a louvar e aí nós fomos seguindo. Glória a Deus. Que testemunho maravilhoso, né, da cantora nessa noite. Às vezes nós ouvimos as pessoas cantando, mas nós não conhecemos a história. E hoje ela está aqui conosco, contando a sua história, contando o seu testemunho, a inspiração que Deus colocou na vida dela. Então, que você possa ser edificado através do testemunho da nossa irmã. A próxima pergunta: quem é Valdilene Carvalho fora dos palcos? Vamos ouvir nessa noite a cantora, né? Quem é a Valdilene Carvalho fora dos palcos? Irmã, eu sou alguém que fora dos palcos continua com o mesmo propósito, vamos dizer assim. O propósito é o mesmo. Eu cheguei em casa, eu estou fora dos palcos, mas quando eu não estou trabalhando, né, ajudando meu esposo lá no mercadinho, fazendo as coisas na minha casa, eu estou louvando ao Senhor, eu estou orando, eu estou meditando com Deus. A minha vida, se eu lhe falar, irmã, que a minha vida se resume a isso, sabe? É incrível, mas é a realidade, sabe? Deus, ele é um combustível, sabe? Não é só aquele momento que eu estou lá adorando Ele, sabe? A minha vida é uma adoração, assim, 24 horas, sabe? Porque eu acho que isso é como se fosse um combustível que faz eu continuar ainda mais feliz. E quando eu vejo algo de Deus acontecendo, por exemplo, uma vida sendo renovada, uma alma aceitando Jesus, alguém sendo curado, isso para mim é algo que transborda o meu coração de alegria. Porque eu sempre falo, irmã, de uma coisa: o que Deus colocou na nossa vida não é para nós. O louvor é uma adoração, mas é para as pessoas. Quando você prega, a Bíblia fala que nós ide, né? O ide por todo mundo e levar o evangelho. Todo mundo é onde você alcançar, né? Onde Deus vai te levar. E então, o que você carrega consigo é para ajudar alguém.
Quando você prega, é para alguém que está ouvindo, né? E a pessoa vai ser transformada por Deus. Quando você ora, você está orando por alguém, né? Tem o ministério da intercessão. Então, são vários tipos que Deus entregou. Deus, ele me entregou o louvor e também a palavra. Eu amo tanto a palavra quanto o louvor. E eu acho que o que me motiva, sabe, irmã Dilma, eu amo tanto o louvor quanto a palavra de Deus. E a palavra, ela não estudo ela para pregar, eu estudo ela para viver. Porque a Bíblia fala que como jovem purificará seu coração. Vamos dizer que a irmã Dilma tem 15 anos e ela diz que tem, e eu acredito. Oh, brincadeira. Mas a Bíblia fala que como jovem purificará. E eu acho que nós todos somos jovens, né? A gente tem vigor, nós temos força, então nós temos que buscar a cada dia a presença de Deus. Ela fala, como jovem purificará o seu coração, observando conforme a tua palavra, ó Deus, né? Ela ainda é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus. Está aí a resposta da nossa irmã, né? Quem é ela fora dos palcos? Às vezes nós só vemos o cantor lá se apresentando e ela está contando a sua vida, como é que ela faz fora dos palcos, adorando o nome do Senhor Jesus no seu trabalho, na sua casa. Glória a Jesus. E a nossa próxima pergunta, como foi seu primeiro contato com a música? Cantora Valdilene, nos responda nessa noite, como foi aí seu primeiro contato com a música? Tá. Irmã Dilma, a primeira vez que eu louvei um louvor, que você está dizendo? Sim, sim. Como foi seu primeiro contato com a música? Você se lembra que eu falei que veio uma profecia que eu iria louvar? Então, chegando no dia que houve a profecia, aí no outro... E, irmã Dilma, achei uma coisa incrível que eu não tinha louvado um louvor na minha vida, assim, perante alguém, entendeu? Eu lembro que eu ficava na minha casa e aí ficava só eu, sabe? Aí, tipo, eu ficava louvando a Deus até, às vezes, com uma escova de cabelo, só que Deus via, né? E eu não sabia que eu estava sendo observada por Deus nessa situação. E ele falou assim pra mim, amanhã você vai louvar um louvor aqui. Eu sabendo mais ou menos um louvor, eu lembro exatamente o louvor, que é o som da Midaline Vargas, aquele louvor lindo, sonda-me, Senhor, que me conheces. E eu louvei esse louvor lá, e eu estava tão nervosa naquele dia, mas mesmo assim eu não me acovardei, eu fui, né? E foi nesse dia assim que entrou, que eu estou lhe falando, um diferencial, algo de Deus assim na minha vida que foi algo que extraordinário. O que eu vivi com Deus, irmã Dilma, desde o início do meu ministério, foi algo extraordinário. Eu vivia experiências tão incríveis com Deus que não era natural. Tudo o que eu vivia ali era sobrenatural. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Sim. Glória a Deus. Hoje estamos aqui com a cantora Valdilene Carvalho, respondendo as nossas perguntas, sendo a entrevistada nessa noite. E você que tem uma pergunta, que já está aí acompanhando aí nas redes sociais, que você tiver uma pergunta para fazer para a cantora, ela está aqui para receber sua pergunta, perguntar sobre o seu louvor, a sua vida ministerial. Você tem seu livre-arbítrio, né, de compartilhar a live, de comentar, de fazer sua pergunta. Glória a Deus. Estamos aqui com o Pod Delas. Foi o nome que o Senhor Jesus me deu para fazermos esse podcast. Enquanto a cantora está aqui, está compartilhando nas suas redes sociais, nós vamos aqui fazer um pequeno comentáriozinho. E você que está aí do outro lado, você vai ser ricamente abençoado através desse podcast. Hoje está conosco aqui a cantora Valdilene Carvalho, contando a sua história, a sua inspiração que levou, que motivou a estar falando do amor do Senhor Jesus através do louvor, através da pregação da palavra do Senhor Jesus. Além de louvar, ela prega a palavra do Senhor Jesus.
Agora vamos para a próxima pergunta para a cantora nessa noite. O que te motivou a sair do estado para gravar o seu clipe? Foi um convite, uma oportunidade inesperada ou algo que você planejou? Nada planejado. Irmã Dilma, foi algo nada planejado. Vou lhe contar a história. Por exemplo, eu estava planejando uma gravação de videoclipe, inclusive já estava tudo de contato com a gravadora, a produtora, né, que ia produzir. E eu, tudo certinho. De repente veio um convite do nosso querido irmão Samuel, que eu mando um abraço, né, para ele nesse momento. E ele trabalha com essa produção de videoclipe. E aí ele entrou em contato comigo, me contou toda a história do que eles trabalhavam, chamado Brasclean Film, né? É o nome da produtora dele. E eu disse não, ele falou, fez a proposta e contou, né, que as igrejas, das agendas das igrejas. Aí eu fiquei meio balançada, né? Aí depois eu falei, não, mas eu acho que é muito distante sair do meu estado. O quê? Eu moro em Moaná, Moaná até Belém, 3.060 quilômetros até Curitiba, né? Aí pegava o voo, Belém para São Paulo, Curitiba. Aí eu fiquei pensativa, né, se eu aceitava. Aí depois eu fiquei pensativa, não, mas a situação é bem difícil pra gente ir para lá, é tudo muito complicado. E eu lembro que nesse dia eu ia dizer, não, meu Samuel, eu não vou aceitar, né, eu vou fazer por aqui mesmo, para mim é melhor, a condição também é melhor por aqui. Irmã Dilma, de repente, eu vou para um culto na Moriá. Quando chega na Moriá, tá pregando a irmã Maria, esposa do irmão Sérgio Correia, né? Você conhece, você sabe. E a irmã Maria lá, ministrando a palavra, falando o testemunho da vida dela. Muito lindo o testemunho dela, por sinal. Um abraço para a nossa querida irmã, para o irmão Sérgio Correia. E ela falou assim, ela estava pregando, e antes de acabar a pregação, ela falou, Valdilei, eu quero te falar algo, só que ninguém sabia, porque eu não tinha contado essa história para alguém. De Curitiba, que eu tinha sido convidada, nada, porque eu imaginei, poxa, não é uma coisa incerta, eu não vou falar, né? Vamos dizer que não vai fluir. Aí eu, de repente, ela termina a pregação, ela falou, irmã Valdilene, ela não sabia, ninguém sabia. Irmã Valdilene, tenho algo para lhe falar. Aí eu falei, irmão, você pode falar. Ela falou, você vai sim na viagem, ela falou assim. E ela detalhou tudinho para mim. A viagem, os dias que eram, a cidade distante, Deus mostrou tudo para ela, sabe? E aí eu voltei para casa e falei, eu tenho que aceitar. Eu só sei que eu aceitei, Deus proveu tudo e é algo tão de Deus assim, mas antes disso já havia promessa que Deus ia fazer isso na minha vida, né? Então, como eu lhe falei, nada planejado, mas algo planejado por Deus. E eu falando ontem com uma pessoa, eu disse assim, incrível, eu sempre planejo algo pequeno, né? Que eu dou conta, eu digo assim, eu dou conta, vamos dizer que eu dou conta de 30 quilos. Aí a moça ainda falou assim para mim, a irmã disse assim, mas você planeja 30, mas Deus coloca 100, porque Ele sabe que você consegue carregar os 100. Mas eu sempre planejo algo pequeno, né? Mas Deus sempre me surpreende, como eu estou lhe falando. Não é algo que eu planejei louvar o Senhor, não é algo que eu planejei levar a palavra, não é algo que eu planejei para Curitiba, não, nada disso. Foi Deus que fez acontecer, foi um chamado dele e ele encaminhou tudo nos mínimos detalhes, irmão. E foi algo tão lindo assim que aconteceu lá. Daqui a pouco eu conto uma história de uma das gravações lá, do que aconteceu lá numa praça de Curitiba. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Essa foi a resposta da nossa irmã aí, quando já viajou para vários outros lugares fora de Manaus, né? Já esteve em vários lugares aí, onde ela gravou, em Curitiba, né? Lugar bastante distante da nossa realidade aqui de Manaus. Glória a Deus por isso. A próxima pergunta. Durante a viagem para gravar o clipe, qual música você mais ouviu no caminho? Se pudesse escolher qualquer artista para gravar uma música com você nesse estúdio, quem seria e por quê? Durante a viagem para gravar o clipe, qual música você mais ouviu no caminho? Se pudesse escolher qualquer artista para gravar uma música com você nesse estúdio, quem seria e por quê? Irmã Dilma, se eu lhe falar, eu vou lhe falar a canção que eu ouvi, né?
durante a viagem, mas o artista seria outro que eu pudesse gravar a canção. Tá bom? Sim. A pessoa que eu gravaria a canção seria a outra pessoa. E é assim, olha, é uma música da, acho que Canção e Louvor que diz assim, Canção e Louvor que diz assim: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. O mais incrível não é que era o fim, mas era uma canção que Deus ele sempre me deu durante as trajetórias difíceis da minha vida. Então, sempre gostei de escutar essa canção. Agora, se eu for falar de um cantor que eu sempre admirei, eu acho que eu sempre acho todo aquele que adora o Senhor, né? Eu sempre acho assim que eu tenho assim uma grande admiração, mas em especial é uma cantora assim que desde o começo do meu ministério assim, eu sempre olhei para ela assim. Ela não tem lançado grandes canções assim ultimamente, mas durante o meu ministério assim, sabe, o testemunho de vida dela, a canção que ela louvava, isso me motivava assim quando eu ouvia a Damares. Eu sempre assim olhava para as canções dela, para o testemunho de vida dela. Eu dizia, quando eu louvava as canções dela, e eu cheguei a louvar muito durante que eu comecei, eu só louvava as canções da Damares. Então eu sempre tive uma admiração assim como serva de Deus, né? Glória a Deus. A inspiração da irmã cantora Damares, que ela gosta dos louvores da cantora. Glória a Jesus. E para uma pausazinha para a cantora, dar uma respirada, quero falar aqui os estados, né? Os lugares que a cantora já esteve. Ela já cantou em Paragominas, Aurora do Pará, em Bagre, Limoeiro do Ajuru, Curitiba e Belém. Abaetetuba, né? Glória a Jesus. E entre muitos interiores aqui da cidade de Moaná, a nossa cantora já esteve se apresentando, cantando louvores, pregando a palavra. E é assim que Deus faz, tem feito na vida da cantora Valdilene Carvalho. E a nossa próxima pergunta, nós já mandamos uma boa noite toda especial a nossos internautas que estão aí assistindo a live. Compartilhe, comente, peça o seu alô. E nós estamos aqui nessa noite com o nosso podcast, Pod Delas. É o nosso podcast dessa noite de quarta-feira. E a próxima pergunta para a nossa cantora, entrevistada da noite: qual foi o momento decisivo na sua carreira? O momento decisivo, irmã? Qual o seu momento decisivo na sua carreira, na sua vida? Fale algo para nós nessa noite. Foi antes de eu gravar o louvor História de um Vencedor. Eu pensei que eu não ia continuar, né? Tem aquele momento que a gente pensa que a gente vai parar, que a gente não vai continuar. E eu lembro que eu passei por uma situação muito difícil, assim, quase de não dar conta, né? Aquelas provas, testes de fogo que a gente passa. E eu lembro que nesse momento, em meio às angústias, né? Porque nós que servimos a Cristo, a gente sabe que a Bíblia fala que Deus ele falou com Jeremias, desce a casa do oleiro que lá eu falarei contigo. E a Bíblia fala que Jeremias ele desceu a casa do oleiro. E ele disse que assim como o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou na mão do oleiro, e ele refez esse vaso como bem pareceu os olhos do oleiro que fizesse. E nós não somos diferentes na mão de Deus. Muitas vezes Deus precisa refazer o vaso, transformação. Então, nesse momento, eu vivi que para fazer o vaso, né, existe a situação da cerâmica, o moldar do vaso, e depois tem que ficar secando, e depois tem que o quê? Para queimar o vaso, passar na prova de fogo. Então, a gente que serve a Cristo, a gente passa por esses momentos, né? Na verdade, todo ser humano ele tem esse momento dessa prova de fogo na vida dele. E eu não foi diferente. E eu lembro que chegou esse louvor até mim. História de um Vencedor. E aí foi um crucial que nós gravamos. O meu primeiro videoclipe, que foi na Vila de Ponta Negra, com a Tuíra Creative, né? Que é a produtora que fez a nossa gravação. E foi bênção. E aí nós continuamos adorando o Senhor. Glória a Deus. E você pode
cantar uma palhinha aí da história de um vencedor pra gente? Para os internautas estarem aí ouvindo. Com playback ou sem playback? Só uma palhinha aí pra gente já ouvir. Se Deus fez uma grande promessa para você, se prepare para o que Ele vai fazer. Mas é claro, eu não estou aqui para te iludir. É necessário primeiro chorar para depois sorrir. Terá momentos que você não vai entender. E quem está em sua volta não vai crer que você sairia vencedor desse processo. E aí vai. Aí o refrão dele diz assim: olha Deus, escrevendo a história de um vencedor. Pro mundo não valia nada, mas Deus o amou de tal maneira que a Ele quis salvar e colocou a sua essência para o adorar. Olha Deus, dizendo na água ou no fogo estarei contigo. No ventre eu que te gerei, és o meu escolhido. Quem tocar em você irá se ver comigo. Foi meu primeiro louvor, esse gravado videoclipe, História de um Vencedor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que lindo louvor da cantora Valdilene Carvalho. Estamos aqui com nossos irmãos acompanhando aqui pelas redes sociais. Nosso irmão Joel Souza, né, que está aí no seu trabalho. Nós mandamos uma boa noite toda especial. Nosso irmão Paulo Sérgio, Cássia Farias. E o irmão Joel Souza, ele faz uma pergunta. Ele manda eu perguntar. Pergunte qual foi a maior barreira até aqui na carreira dela. Né? A maior barreira, irmã? Isso. Qual foi a maior barreira em sua carreira? Eu olho para mim e vejo as minhas incapacidades. Eu estava até conversando ontem com uma irmã. Eu olho para mim e vejo que se eu ainda estou aqui porque está Jesus na minha vida. De que forma? Me acho, vamos dizer, eu acho assim que eu sou pequena, sabe, irmã? Eu olho assim, né? Eu não sei. Eu sei que Cristo diz que nós temos que nós temos que eu diminua e que Ele cresça, né, na minha vida. Mas quando eu olho para mim, eu me acho uma pessoa muito pequena. Então, mas todas as vezes que eu pensei assim que eu era pequena, Deus me mostrou que era Ele o maior na minha vida. Então, se eu estou aqui, é porque Ele tem cuidado, é porque Ele tem me sustentado, é porque Ele tem me aperfeiçoado, é porque Ele tem cuidado. Então, nada é mérito meu, sabe? Nada é mérito meu. Posso dizer que a minha fortaleza é Ele. É por isso que eu fico 24 horas, como ele falou, em oração. De que forma? É porque, na realidade, eu sou dependente dEle. A minha dependência é 100% dEle. Então, eu olho para mim, eu me acho alguém pequeno. Mas eu sei que o que habita dentro do vaso é grande, entendeu? Então, não é o vaso, mas é quem habita dentro. É Ele. Ai, dá vontade até de chorar quando eu falo isso. Mas é Ele, sabe? Para a glória dEle que nós estamos aqui. Então, a maior dificuldade foi olhar para mim, ver alguém pequeno e dizer assim, poxa, tanta gente, vamos dizer, no popular, alguém assim que até melhor do que eu, mas sempre vai existir, assim, eu estou falando, tem alguém melhor do que eu para cantar, alguém. Um dia eu vou lhe contar um testemunho, irmã Dilma. Eu lembro que eu estava questionando com Deus, eu falei, Deus, tem pessoas com vozeirão, que voz linda. E eu tenho uma voz média, eu tenho um contralto falando para Deus. E eu lembro que Deus me respondeu, nunca será pela tua voz, mas será pelo meu poder que está na tua vida que eu irei fazer. Então, eu olho para mim, a maior barreira de dificuldade foi isso. Eu olhar para mim e me sentir pequena, mas Cristo olhar para mim e ver que eu sou capaz de olhar para a irmã Dilma e saber que a irmã Dilma é capaz. Então, essa foi a minha maior barreira, sabe? De pensar assim, poxa, minha maior dificuldade é saber que eu me sinto uma pessoa pequena.
pequena que eu estou falando assim, incapaz, mas Deus ele tem me aperfeiçoado no decorrer do tempo. Então é isso, sabe, irmã Dilma? A maior barreira da minha vida foi isso, assim, sabe? Na verdade, eu dizendo assim, por que eu vou continuar? Eu tenho pessoas que têm uma sabedoria muito mais elevada do que a minha, e Deus sempre olhando para mim, dizendo assim, todas as vezes que eu pensei em parar, Deus sempre disse, olha, continua. E todas as vezes que eu pensei em parar, não continuar, Deus permitiu enfermidades e depois me curou. Para que eu pudesse continuar, nunca me permitiu parar, irmã Dilma. Se eu estou aqui, não é mérito meu, nunca vai ser. Sempre é dele. Glória a Deus. Respondida aí a pergunta do nosso irmão Joel Souza, que está aqui assistindo a live, e fez a sua pergunta para a cantora. E, cantora Valdilene Carvalho, você já pensou em desistir? Em desistir da sua carreira? E o que fez você continuar? Irmã Dilma, primeiramente gostaria de mandar um abraço aqui, posso? Com certeza. Um abraço para minha família, para o Paulo, que está lá no mercadinho, minha mãe, meu pai, a minha tia Vanderlei, que está lá no Vales, o meu avô, minha avó, toda a minha família. Pode ficar à vontade. E em especial também um abraço para o Paulo Sérgio, que está nos acompanhando aqui lá do Rio Tejucaquara, onde nós estivemos louvando esse final de semana na igreja Assembleia de Deus Filadélfia. E um abraço também para a Cássia, né, para a Cassiane, e para os seus pais, para a irmã Ivina, para todos lá, né, que nós estivemos lá adorando ao Senhor. Então, que Deus possa abençoar a vida deles em nome de Jesus. Repita a pergunta, por favor. Glória a Deus. Se você já pensou em desistir. Você já pensou em desistir e o que lhe fez continuar? Porque não desistiu, porque está aqui nessa noite falando, mas eu sei que não é fácil. Então, a pergunta é essa. Se você já pensou em desistir e o que lhe fez continuar? Já pensei em desistir inúmeras vezes, mas Deus nunca me deixou parar. Eu lembro que alguns relatos, só para quem pensa em desistir, não desista não daquilo que Deus tem na tua vida, porque o que Deus tem na tua vida é para você, né? É algo que Deus ele entregou nas tuas mãos para que você pudesse fazer. Então, 2022, pensei em parar. Na minha caminhada, eu falei, não que eu fosse sair da casa do Senhor, mas eu pensei em parar o ministério, né? Continuar na igreja, adorar o Senhor na minha igreja. Fiquei muito enferma. Fiquei com alopécia. E foi fazer tratamento médico. A médica falou que era bem difícil, que eu tinha que fazer 6 meses de tratamento para dar certo. E eu disse assim, não, Senhor. Eu lembro que eu disse, não, Deus, eu não quero, eu lembro que eu fiquei assim pensativa, eu falei, não, eu vou começar um propósito de oração, de 23 dias, e eu creio que Deus vai me curar dessa enfermidade, sabendo eu que eu queria desistir, né, e todas as vezes, irmã, é incrível, todas as vezes que eu penso em desistir, Deus permite enfermidades gravíssimas na minha vida, é sério, Deus permite, porque para mim não pensar em parar, e não foi uma vez que isso aconteceu. Então, nunca mais na minha vida eu pensei em parar. Depois disso, sabe? Depois dessas experiências que eu tive com Deus. E incrível que ele me mostrava em sonho. Ele usava pessoas para falar, mesmo sem ninguém saber, só dentro de mim, que não era para mim desistir. Por quê, irmã Dilma? Porque, na realidade, Deus ele tem algo através de todos os seus servos, né? Levar palavras, ajudar alguém, ganhar almas, ajudar alguém que está na depressão. Muitas vezes tem pessoa até que quer tirar sua vida, e nós somos o quê? Instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Como eu falei ainda há pouco, nós somos chamados em benefício trabalhadores da obra, né? E a obra é dele. Então, aí eu peguei, 2022, pensei em desistir, parar. E aí foi isso. Aí eu comecei um propósito de 23 dias, eu lembro muito bem que eu já tinha orado 20 dias e não tinha sido curado. Então, isso que eu estou falando para que você também não desista de orar. A Bíblia fala que nós não temos que desistir, sabe? Fala da viúva do juiz Iníquio, que numa cidade existia uma viúva que ela queria que o juiz julgasse a causa dela, e esse juiz ele era um juiz que ele não temia a Deus. E um certo dia, todos os dias ele ia lá, né? Insistia para o juiz julgar a causa dela. Até que um dia o juiz disse, olha, eu nem temo a Deus, mas eu vou julgar a causa dessa mulher para ela parar de me importunar. Então, na realidade, perante Deus é assim, nunca podemos desistir, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então, se ele começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para finalizar. Então, eu
comecei a orar, e eu lembro que era o 20º dia, um domingo. Eu amanheci nesse dia porque a alopecia, além de ela cair o cabelo, ficou os buracos, ela te dá coceira ou ela dói. E a minha coçava muito. E eu amanheci nesse dia passando muito mal, sabe? E eu lembro que eu fui lá atrás, livre, assim, eu olhei para o céu e falei, Senhor, faltam 3 dias para terminar o propósito. Eu gostaria muito de contar esse testemunho que o Senhor me curou. Irmã Dilma, eu lembro que eu entrei para dentro de casa. E eu lembro que nesse mesmo dia, o travesseiro amanhecia cheio de cabelo. Eu tava ficando já, tipo, totalmente sem, né? E aí, parou de cair o cabelo, parou de coçar o meu corpo, sabe? E eu lembro que até quarta-feira, tipo, eu já tinha acabado tudo, né? Queda de cabelo, coçar o corpo. Deus me curou, sabe, instantaneamente, naquele domingo, pra glória de Deus. E eu lembro que com 1 mês eu já tinha cabelo, que a médica falou que eram 6 meses mais ou menos o tratamento. E para a glória de Deus, Deus me curou. E Deus eu voltei para Cristo no hospital doente. Ele me curou de uma depressão que eu tinha quando eu voltei para Cristo. E em 2022 ele me curou de alopecia. E fora outras curas assim, sabe, que Deus ele tem me entregado. Então, Deus ele é um Deus maravilhoso que ele cuida dos seus. Então, o que eu falo? Não desista não, você que está nessa noite aqui, ouvindo essa live, não pense em desistir. Pense que Deus ele tem o poder e em todos os momentos ele cuida de nós. Então, mesmo que a luta seja grande, mas maior é o nosso Deus que peleja nossas causas. Glória a Jesus. Que testemunho maravilhoso, né? Da cantora Valdilene Carvalho. Está aqui contando para nós nessa noite, compartilhando com vocês o testemunho daquilo que Deus fez na vida dela. Então, quem sabe você se encontra dessa forma, pensando em desistir, com motivo para desistir. Mas o Senhor te diz nessa noite, através da sua serva, através de todos nós aqui que estamos falando do amor de Jesus, né, que você possa ser abençoado através dessa live nessa noite. E a nossa irmã Vanderly Carvalho, irmã Dilma, diga para ela que amo muito, muito ela. Glória a Deus, eu repasso sim. A nossa irmã diz que lhe ama muito. Amém, muito obrigada. Também amo você. Glória a Deus. E a nossa próxima pergunta: quais foram os maiores desafios? Quais foram os maiores desafios e como você superou? Foram tantos, né? A gente enfrenta desafios todos os dias e ela está falando de enfermidades que têm aparecido, mas nós vamos ouvir a cantora. Quais foram os maiores desafios que ela enfrentou e como ela superou? O maior desafio, irmã Dilma, o comecinho do meu ministério também. Eu lembro que eu tinha acabado de voltar para Cristo, não tinha cantado nenhuma canção, e um certo dia eu estava na igreja, o Senhor falou assim, usou uma pessoa e falou assim, irmã Dilma, eu vou te colocar na frente do grupo de louvor. Eu, experiente e inexperiente, entendeu? Tinha acabado de voltar, não cantava, tinha cantado uns 2 louvores na minha vida e à frente do grupo de louvor, sendo que só tinha pessoas experientes dentro do grupo. Sabe, irmã Dilma? Sim. Foi alguém, eu aceitei, realmente aconteceu, porque quando é de Deus acontece, depois de uma semana realmente eu fui consagrada a líder de louvor, alguém muito inexperiente, né? E foi muito difícil, sabe, essa situação, porque eu me sentia muito pequena, até menosprezada e tudo. E todas as vezes que eu pensava em desistir, Deus usava alguém e falava assim para mim, não desiste, porque pega essas pedras que é para o teu alicerce, para o teu crescimento. Tudo isso que tu está passando aqui é um trabalho de Deus, ele precisa firmar raiz na tua vida. Então, suporta. E mesmo assim, eu suportei, Deus me deu força, eu continuei, e aqui nós estamos. Como eu estou lhe falando, a minha vida é baseada em um sustento de Deus. Glória a Deus, maravilhoso. Aqui nós temos algumas perguntas para a cantora. Adoradores de Cristo, né? Qual foi a música ou composição que mais marcou a sua carreira e por quê? Vamos ouvir aqui da cantora que vai estar respondendo aqui a pergunta aqui, Adoradores de Cristo. Qual foi a música ou composição que mais marcou a sua carreira e por quê? Irmã Dilma, tem uma canção que eu falando agora, eu lembrei exatamente a canção. Eu lembro que eu estava passando por nesse tempo, dessa dificuldade aí, eu lembro que uma canção do J.A. Hoje em dia ele não serve mais a Cristo e infelizmente, né, ficamos tristes, mas naquele momento ele
estava servindo a Cristo, mas hoje, né, ele estava, infelizmente, ele está afastado, deixou e não conseguiu vencer a luta carnal, né, porque há uma luta entre a carne e o espírito, e na realidade, se a gente não buscar força no espírito, como ele acabou sendo vencido pela carne, pelos prazeres mundanos. Eu estava pregando esse final de semana, eu estava falando sobre isso, sobre que o mundo ele te traz prazer momentâneo, Cristo te traz prazer eterno, vida eterna. E o mundo ele só te traz destruição, Cristo te traz vida e vida em abundância. E eu lembro que eu tinha dia que eu chegava na igreja, eu queria cantar outra canção e não conseguia, irmã Dilma, e eu vou cantar um trechinho dessa canção, que diz assim: se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais pergunta aqui do Adoradores de Cristo. Amém. Qual foi a experiência mais emocionante que você já viveu durante uma apresentação? Uma experiência? Sim. Uma experiência emocionante. Já vivi muitas, mas eu acho que foi quando uma pessoa foi curada. Houve uma cura. E foi relatada essa cura a mim, sabe? Que na hora que eu estava louvando, uma pessoa foi curada. Glória a Deus. Então, houve experiência já de manifestação, da pessoa ser liberta. Houve, um dia eu estava cantando, eu lembro de uma determinada igreja, e eu lembro o louvor que era Deus não rejeita a oração, e quando eu vi a pessoa primeira da frente, ela manifestou, sabe? Ela manifestou na hora que eu comecei a cantar. E ela foi liberta. Então, houve muitas, mas em especial foi essa. Quando a pessoa foi curada e a pessoa precisava tanto dessa cura, sabe? Então, foi algo marcante, assim. Muitas experiências, mas essa foi marcante. Glória a Deus. Tem muitas experiências, né? Tem muitas marcações aí no ministério, na carreira da cantora Valdilene Carvalho. Também tinha mais uma pergunta aqui do grupo Adoradores de Cristo. Como equilibrar sua vida pessoal, ministerial? Como equilibrar? Mulher. A mulher, ela é o Provérbios 31, levanta cedo, mulher virtuosa, quem o achará, né? O seu valor excede mais do que rubi. Mas é assim, olha, por exemplo, assim, todos os dias eu levanto cedo, irmã Dilma. Eu levanto 6 horas da manhã. Então, eu equilibro tudo, realmente. Eu equilibro a casa, eu equilibro o mercadinho, eu equilibro a vida espiritual e equilibro quase toda noite eu sair para louvar em algum lugar. Ou quando não viajar, né? Que de vez em quando está por aí viajando. Então, eu consigo equilibrar tudo, graças a Deus. E o Paulo meio que me dá muito apoio. Então, Deus abençoe a vida dele. Glória a Deus. Nós mandamos um abraço todo especial aos irmãos que estão acompanhando aqui, a pastora Silene Souza, né? É a cunhada da cantora Valdilene Carvalho. Nós mandamos um alô todo especial, nosso irmão Isaac Silva, Raíza, muitos que estão assistindo aqui, nós mandamos uma boa noite, toda especial nessa noite a vocês que estão acompanhando aqui a entrevista com a cantora Valdilene Carvalho. Que Deus possa abençoar. Vamos fugir um pouquinho aqui. Qual o seu prato preferido, cantora Valdilene? Qual o seu prato preferido? Meu prato preferido? Existe um, é minha mãe que faz. Esse final de semana eu fui pra lá, né? E por incrível que pareça, sabe? Tem a ver com camarão. Tinha torta de camarão lá na casa dos irmãos, mas a minha mãe faz um chamado arroz. Arroz com camarão, arroz mole misturado com camarão. É delicioso, sabe? Todas as vezes que a minha mãe faz. E eu chego lá, ela sempre guarda o meu. É incrível, porque eu amo, sabe? E eu amo, assim, esse tipo de comida, sabe? Na verdade, eu gosto de comida, assim, interiorana.
Porque eu já fui do interior, né? Na realidade, eu acho Sim. que eu lhe falei que eu nasci no interior e vivi até minha pré-adolescência lá. Glória a Deus. Respondido aqui, o prato preferido da cantora Valdilene é camarão. Mais uma pergunta. Como foi seu encontro pessoal? Já estou fazendo a pergunta aqui dos internautas. Como foi o seu encontro pessoal com Deus e como isso influenciou sua carreira musical? O meu encontro pessoal, o primeiro encontro que eu teve foi quando eu fui curada no hospital, que eu lhe falei que eu estava afastada há 14 anos atrás. E Deus me curou, então naquele momento houve um encontro com Deus. Mas o encontro mesmo eu lembro quando eu fui renovada novamente no Espírito Santo. Em um culto, e Deus ele me renovou, sabe, no batismo. Então, naquele momento foi um selar, sabe, algo tão extraordinário naquele dia. O que mais? E eu teve, a pergunta ela tem um pouco mais ou só isso mesmo? Tem mais outra pergunta, vamos lá. Como foi o seu encontro pessoal com Deus e como isso influenciou sua carreira musical? Foi essa que você respondeu, não é isso? O meu encontro pessoal, olha, influenciar na minha carreira musical. Se eu falar para vocês que carreira na área, o primeiro que eu fui chamado foi no louvor, né? No louvor, depois que Deus me entregou a palavra, mas primeiro foi o louvor. E o louvor, ele se tornou, porque a música ela é algo que você expressa o que sente, né? Então, na realidade, era uma forma de eu adorar a Deus e expressar a Ele o que eu estava sentindo, entendeu? Sim. E isso daí foi algo assim que eu vivia com Deus como se eu estivesse conversando com alguém, um amigo próximo, e foi isso. Glória a Deus. E mais uma pergunta aqui da Live Gospel. Como você sente que Deus usa seu ministério para alcançar vidas? Como é que você sente que Deus lhe usa para alcançar vidas? Filho, Irmã, olha, eu vou lhe falar uma coisa. Diariamente, eu oro muito por pessoas. O meu ministério não é só louvar dentro de uma igreja. Eu oro muito por pessoas. De que forma? Pessoas que entram em contato comigo. Ultimamente, há umas semanas atrás, eu estava orando por pessoas que queriam tirar suas vidas. Tinha pessoas que entravam em contato comigo que meia-noite, moças novas, de 14, 15 anos, queriam tirar suas vidas. Então, por onde a gente passa, alguém chega e diz assim, olha, às vezes irmã, é sério, às vezes eu penso em parar, só que quando eu olho para ti, parece que há uma força dentro de ti. E essa força, na realidade, é Cristo, né? É o Espírito Santo que nos conduz. E eu tenho orado muito por pessoas. O meu ministério não é só cantar ou só pregar dentro de uma igreja. O meu ministério é orar por alguém diariamente, alguém que entra em contato comigo, que precisa de uma palavra, alguém que precisa de uma oração. Então, na realidade, o meu ministério é isso, sabe? Na realidade, nós somos chamados por Cristo para alcançar vidas realmente, para que a gente possa ser útil na obra dele e ser útil na vida de alguém, entendeu? Que Deus ele quer transformar. Às vezes o ser humano olha para outro ser humano e diz, isso daí não tem jeito, isso daí já caiu tantas vezes, e Deus ele olha com outro olhar. A Bíblia fala que Deus ele não olha o exterior como o homem vê, ele olha o interior, que é o coração, né? E o Salmo 139, ele diz, Senhor, tu me sondastes e me conheces o meu sentar e o meu levantar. Antes que saia uma palavra da minha boca, tudo o Senhor, ele conhece. Glória a Deus. Cantora Valdilene Carvalho respondendo as perguntas aqui dos internautas. Tem mais pergunta aqui. Existe um sonho ministerial que você ainda deseja realizar? Eu vivo um momento. Vamos dizer que o que Deus tem para mim isso é essencial. Não tenho um grande sonho, assim, eu acredito que, como você perguntou até agora de gravar com alguém, eu não tenho esses sonhos, sabe? Eu acho que o que Deus fizer na minha vida, isso eu recebo de bom grado e isso daí é mais do que eu mereço. Socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Cantora Valdilene Carvalho respondendo aqui as perguntas. Nós estaremos aí em breve com outra pessoa sendo entrevistada e
E nessa noite eu quero dizer, cantora, que foi um prazer tê-la aqui conosco, né, nessa noite, sendo entrevistada. E eu quero que você fale aí sobre suas redes sociais, como é que as pessoas podem estar lhe seguindo, acompanhando o seu ministério, acompanhando a sua agenda. Você pode falar aí as suas redes sociais, como é que as pessoas vão estar lhe encontrando aí nas redes sociais. Irmã Dilma, eu queria frisar rapidamente uma história que aconteceu em Curitiba, que eu fiquei de contar. Estávamos lá gravando no Parque Passeio Público em Curitiba. Estava gravando a canção Página Virada, que está no YouTube, se você quiser, tá? A cantora Valdilene Carvalho no YouTube. Vá lá, se inscreva no meu canal, que logo, logo eu creio que vem canção por aí. E as que estão lá são uma bênção, você pode ser abençoado através das canções de lá. E eu lembro que eu estava lá, e de repente a gente estava gravando a canção com os dois produtores, com o Ezequiel, com o irmão Samuel. E nisso, quando nós estávamos gravando, muita gente veio e parou, né? Que a gente gravou ao ar livre. De repente parou uma mulher, que ela me chamou muita atenção. E ela veio assim para mim, querendo falar comigo, chorando. Eu falei assim, aguarde só um pouquinho que eu já chego lá, né? O tempo de nós finalizarmos as gravações. De repente chega até a mulher, irmã, e ela veio chorando. Ela falou, ora pelo meu filho, ela falou para mim. Eu falei, vamos orar. E nisso ela começou a chorar. Ela falou assim, tu sabias? Ela falou para mim, sabias que hoje eu saí de casa e que eu ia tirar a minha vida? Ela falou para mim. Eu disse, por que a senhora faria isso? Ela falou, eu tenho 2 filhos. Meus filhos eles têm problemas, eles são autistas. E o meu marido, ele meio que não aceita. E ele fala que eu sou empática, que eu não sirvo, não tenho valor. Tipo assim, o inimigo usando a boca de pessoas ali para fazer que a mulher tirasse a sua própria vida. Eu lembro que eu olhei para ela, eu falei assim, olha, a senhora... deixei ela desabafar tudo que ela estava sentindo. Ela contou exatamente, irmã Dilma, como ela ia fazer. Ela ia para uma rua que é muito velocidade os carros, e ela se jogar na frente do primeiro carro que ela visse. E eu olhei por ela e falei assim, ela disse, mas tu sabias que eu saí de casa, eu me ajoelhei e falei, Deus, fala comigo na minha trajetória, daqui para lá, que ela tinha ido no hospital, depois ela seguiu o destino para lá onde ela ia. E ela disse assim, fala comigo que hoje eu não tiro a minha vida. E nisso ela chega na praça, ela escuta a história o louvor Página Virada. Ela estava chorando e ela me disse, e eu comecei a pregar para aquela mulher, sabe, falar de Deus, falar de todas as suas maravilhas, que com Cristo não acabam as lutas, a adversidade, mas nós sabemos que nós lutamos com Cristo. Aí o que acontece? Irmã Dilma? A gente eu comecei a orar por aquela mulher, falar de Deus para ela, sabe? Orar com ela. Orei pelo filho dela, toquei aqui nela, orei. Eu perguntei assim, a senhora não quer aceitar Jesus? Ela falou, senhora, por mim que eu vou entregar agora a minha vida para Cristo. Então, dentro daquela praça, numa simples gravação de um videoclipe, aquela mulher, Deus ele deu o que vida para aquela mulher, porque aquela mulher tira a vida dela, né? Dentro daquela praça. E ela aceitou Jesus ainda, entendeu? Então, Deus fez uma obra muito grande na vida daquela mulher. Então, o irmão Samuel ainda olhou para mim e falou, Valdilene, você mora no Pará, 3.600 quilômetros daqui. Curitiba, com 3 milhões de habitantes. Você vem de lá e aqui Deus usa a sua vida para salvar essa mulher. Eu falei, olha, é coisa de Deus, não tem explicação. É Deus que faz o milagre acontecer. E logo, logo vem canção nova por aí, finalizando. Eu vou estar em Curitiba. A gente vai gravar no estúdio do Gesiel uma canção que é irmão do Moisés Cleito com a Gisele Cristina, uma canção deles, do Gesiel. A Gisele Cristina é do meu barquinho, então vamos partir, eu creio que antes do final de ano, nós estamos indo gravar uma nova canção, para a glória de Deus. Então aí nós estamos, irmã Dilma. Então, você que nessa noite está assistindo, não desista, sabe? Continue firme nos propósitos de Deus na tua vida, porque você será muito usada na mão de Deus. E o maior propósito é você ser usada para alguém, né? E no meio disso, Deus trabalha em você, na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua família. Deus cuida de tudo, em nome de Jesus. Pode ser. Sim, pode ser. Glória a Deus. Eu lembro que quando a cantora, eu acredito que ela ainda estava lá em Curitiba, ela falou, testemunhou, não foi? Desse caso que aconteceu lá. E eu lembro que eu chorei. Eu chorei ouvindo o louvor, ouvindo o testemunho da cantora. E é assim que Deus faz. Ele precisa nos tirar de um lugar para levar para um outro.
como ela falou, tem tantos milhões de habitantes lá na cidade de Curitiba, mas o Senhor Jesus usou a sua vida, né? Usou o clipe dela sendo usado naquele lugar para salvar uma vida. E aquela mulher, quem sabe, se não tivesse acontecido, poderia ter tirado a sua vida mesmo. Mas Deus é assim que Ele faz. Ele usa os seus servos. Se precisa Ele nos tirar de um lugar e colocar em outro, Ele faz, porque Ele é Deus. E eu quero agradecer, do fundo do meu coração, pela sua vida. Que Deus possa abençoar o seu ministério nessa terra, né? Glória a Deus. Que Deus venha continuar lhe usando nessa terra com o louvor. E agradeço aqui os internautas que ainda estão mandando aqui os seus comentários. A Rádio Moná, Web Moná Online pergunta assim: que conselho você daria para jovens que sentem o chamado para o ministério de louvor? Cantora Valdilene responde aqui nessa noite. Qual conselho você daria? Qual conselho você daria para jovens que sentem o chamado para o ministério de louvor? Se aprofunde na palavra. Porque eu vou falar, o louvor, ele é uma adoração, mas o sustento está na palavra. Então, como eu falei ainda há pouco, como o jovem purificará o seu coração? Observando conforme a palavra. A palavra, ela é vida, a palavra, ela é o sustento, a palavra, ela que nos firma. Talvez, de outra forma, eu não estaria aqui se não fosse alicerçada na palavra de Deus. Nós temos que aprender a amar a palavra, nós temos que aprender a viver a palavra, respirar a palavra, sabe? Viver por ela, na realidade. Glória a Deus. E mais uma pergunta: como você enxerga o papel da música gospel na vida das pessoas? Música gospel na vida das pessoas, ela é um alimento do céu, né? Porque sabemos que a música, ela foi criada no céu. Então, a música, ela veio para abençoar. Uma palavra não entra, o louvor, ele vai lá, irmã Dilma, tem a capacidade de fazer a pessoa refletir. E ela vai direto e alcança aquele coração, né? Então, o louvor, ele é algo fino, é algo espiritual. O louvor é algo do céu mesmo, que pode transformar uma vida ou mudar uma história. Talvez através de um louvor, você ouça o louvor e Deus te abençoe com uma cura, como eu falei ainda há pouco, transforme a sua vida. Então, você que é jovem, que está começando, ou que pense em desistir, que está nesse trajeto, não desista não, continue firme na presença do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem na tua vida, e todas as vezes que tu pensar em desistir, clame ao Senhor, busque na palavra, vá orar, que Deus, ele tem resposta para a tua vida e força para você. Glória a Deus. Nós já queremos agradecer nessa noite a nossa convidada, e ela vai fazer os seus agradecimentos, e ainda vai cantar o louvor Página Virada. Nessa noite, para finalizar, nós vamos ouvir já os seus agradecimentos, né? Ela já vai cantar o louvor Página Virada e logo após ela vai estar fazendo os seus agradecimentos e nós já vamos estar finalizando o nosso primeiro episódio aqui do Pod Delas. Está fazendo de tudo pra você parar, usando as suas táticas pra te ver tropeçar, tentando apagar o teu sorriso, a força que existe em você. Calúnias e decepções têm te feito sofrer, mas saiba o que Deus fez por ti é bem maior do que você imagina, e o inimigo irá retroceder, e você, irmão, vai dar a volta por cima. O dono da promessa ressuscitou a Lázaro, mesmo depois de 4 dias morto sem solução. O dono da promessa usou uma jumenta para falar com o profeta Balaão.
O dono do milagre está passando aqui agora e decidiu, irmão, que hoje vai virar essa página de hoje em sua vida. Uma linda história ele escreverá. É página virada, é página virada. A luta que você passou, meu irmão, é página virada. É página virada, é página virada. Pode comemorar, a vitória chegou, é página virada. Mesmo depois de 4 dias morto sem solução, o dono da promessa usou uma jumenta pra falar com o profeta Balão. O dono do milagre está passando aqui agora e decidiu, irmão, que hoje vai virar essa página de vitória. Hoje em sua vida uma linda história ele escreverá. É página virada, é página virada. A luta que você passou, meu irmão, é página virada. É página virada, é página virada. Pode comemorar, a vitória chegou, é página virada. É página virada, página virada. Daqui, meu irmão, é página virada. É página virada, é página virada. Pode comemorar, a vitória chegou, é página virada. Oh, é página virada. É página virada. Glória a Deus. Um problema técnico que eu não estava conseguindo muito ouvir o playback, mas para a glória de Deus, nós estamos aqui adorando ao Senhor. Irmã Dilma, o que eu tenho para falar nessa noite? Dizer que Deus abençoe a sua vida. Irmã Dilma, eu lhe admiro, sabe? Como serva de Deus e como idealizadora, meu Deus, de um projeto, né, que você às vezes inventa cada projeto lindo, sabe? É Deus colocando no seu coração, porque isso daí, eu creio que isso daí não vem do homem, isso daí vem dos céus, porque você falou que você ouviu a voz dizer, né, com você de manhã, você ouviu falar, então é o Espírito Santo lhe alertando que você está no caminho certo, né? Então, isso daqui é um bate-papo, isso daqui não é algo natural, é algo que eu creio que alguém vai ouvir e vai ser abençoado, né? Através da história, através da canção, ou através de qualquer coisa que nós estejamos falando aqui, o testemunho de vida, ou alguém que queria tirar sua vida e ouviu que Deus é o socorro bem presente, que Ele cuida. E então, irmã Dilma, parabéns. Amém. Pelas lives, pelo grupo, por esse projeto Escolhidas por Deus. Então, é um projeto lindo. Eu creio que nasceu do coração de Deus para a irmã Dilma. Irmã Dilma, continue firme, porque vidas serão alcançadas através da sua vida, através de tudo que você faz aqui. Não é vão, sabe? Não é vão, porque eu creio que há direcionamento daqui. Alguém será direcionado. E nessa noite, antes de encerrar, eu quero falar que eu estava lendo, né, sobre Êxodo capítulo 14, eu creio, a partir do capítulo 14, que fala que o povo de Israel, ele viu Faraó vindo com seus carros, ele temeu no coração dele, né? Pensava que ele não tinha saída para eles, era o mar. Então, eles disseram para Moisés, começaram a murmurar, sabe? Que nós não sejamos pessoas murmuradoras, que nós sejamos pessoas confiantes no Senhor. E
E Moisés, ele disse para o povo, né, que era para eles ficarem em pé e ver a salvação do Senhor, porque aquele povo, aquilo que eles estavam vendo, nunca mais eles veriam novamente, somente que eles iam olhar e contemplar a salvação de Deus na vida deles. É porque nesses momentos que Deus prova a nossa fé. Esse momento de fogo, talvez que você olha e não tem solução. Você que está aí na sua casa, com um problema difícil, pensando que não vai superar, ou que não vai dar conta de passar nessa prova, sabe? Que com Cristo você é mais do que vencedor. E Deus, ele disse para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche, né? Diga ao povo que marche. Então, nessa noite, que você possa ser abençoado através dessa palavra, dessa live, desse bate-papo aqui maravilhoso, e que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Irmã Dilma, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos juntos, né? Estamos juntos sempre, né, irmã Dilma? Todas as vezes assim, nós fazemos live. Então, foi um prazer. E muito obrigada. Louva a Deus, primeiramente, e louva a Deus pela sua vida, por poder ter esse privilégio de contar a minha história, de alguém que veio, que morava lá no interior, né, lá no Vales, que só podia vir, assim, andava vinha para cá só estudar e não morava aqui, até que Deus me trouxe para cá. Então, uma história, uma trajetória, né, irmã Dilma, de superação. Então, na realidade, eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigada pelo convite, viu? Amém. Amém. Glória a Deus. Está encerrada, né, aqui o nosso podcast com o Pod Delas. Que Deus possa abençoar a vida de todos nessa noite. Muito obrigada. Também lembrando, né, que esse foi o primeiro episódio. Vem aí o segundo episódio, a gente vai estar marcando. E vamos estar com a cantora Renata Miranda, em nome de Jesus, no segundo episódio do Pod Delas. Irmã Dilma, só um momento. Irmã Dilma, muito agraciada. Agora que eu lembrei que essa é a primeira edição, né? A primeira edição. Então, foi um prazer iniciar... ser a primeira a iniciar esse projeto, então, a primeira edição do Pod Delas. Então, na verdade, fica marcado, né? Para a história da gente contar, né? Porque sempre nós temos a história. Quem começou, Deus, ele nos agraciou com esse momento, né? E, como eu estou lhe falando, continue firme fazendo a obra de Deus, porque vida será alcançada. Testemunhos virão, eu creio, né? Testemunhos virão. Então, como eu estou lhe falando, tudo que nós temos, ou que somos, é para a glória de Deus e benefício da obra de Deus, né? Se você está aqui me entrevistando, é porque você está sendo usada por Deus para me entrevistar nessa noite. E é o que eu estou falando da minha história, que Deus, ele fez para abençoar vidas. Então, tudo é um projeto de Deus, sabe, irmã Dilma? Tudo aqui é Deus na nossa vida, e tudo que nós vivemos é para Ele, para a glória dEle. É tudo assim. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa foi a cantora Valdilene Carvalho, que esteve aqui presente no nosso Pod Delas. Sigam ela nas redes sociais. Agradeça a Deus pelo testemunho que ela contou nessa noite, que foi testemunho de bênção, de milagre. Quem sabe você aí do outro lado pensou em desistir, mas através da vida da sua serva, da cantora, hoje você mudou a sua história, o seu pensamento, né? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. E testemunhos vêm para isso. A gente passa por luta, por dificuldade, mas que Deus venha exaltar. Talvez você possa estar perguntando aí nessa noite, mas quem é a irmã Dilma? Por que a irmã Dilma está fazendo isso? Porque eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Eu tenho uma história de vida, quem sabe um dia eu vou estar aqui contando a minha história de vida, o que Deus fez na minha vida, para que eu fui levantada pelo Senhor Jesus para estar com esse projeto lindo que Deus tem colocado no meu coração. Tenho executado chá de mulheres, tenho feito lives, e isso já está ocorrendo há mais de 4 anos. E Deus tem feito maravilhas através desse projeto. Conto com as vossas orações, de você que sentiu o desejo. Irmã Dilma, como é que eu faço para participar das lives, para participar do seu grupo? Um grupo onde Deus tem colocado pessoas evangélicas, não evangélicas, e tem sido uma bênção para a honra e a glória do Senhor Jesus. E que se você sentiu o desejo, me siga nas redes sociais também. E redes sociais, não preciso falar depois. Glória a Jesus. A cantora vai estar falando aqui suas redes sociais, né, que ela esqueceu de falar.
e vai estar aqui compartilhando com vocês, para você seguir ela nas redes sociais, né? Seguir a agenda da cantora, ver onde ela vai estar louvando o nome do Senhor Jesus. E vamos ouvir aqui a cantora falando sobre suas redes sociais. As minhas redes sociais são Instagram, tô com 2. Instagram é Cantora Valdilene Carvalho, o Instagram, e o outro, Valdilene Carvalho. Sigam os 2 perfis lá. No YouTube, Cantora Valdilene Carvalho. Facebook, Cantora Valdilene Carvalho. Lá você vai estar acompanhando as agendas, lá vai ser acompanhando as novidades, né? E também, se quiser entrar em contato, você pode entrar pelo direct ou pelo Facebook. Eu posso deixar mesmo o meu telefone aqui, né, irmã Dilma? Sim. Que é 91, aí 91561853. Você que quer entrar em contato conosco, você pode estar pegando meu telefone aí, anotando. E depois, se você quiser nos contratar, né, para adorar o Senhor, porque nós vivemos para isso, né, para a glória de Deus, para adorar Ele. Fica aí o telefone. Um abraço para minha mãe e que Deus abençoe a vida de todos. E como eu lhe falei, irmã Dilma, mais uma vez, muito obrigada. E ainda ganhamos a caneca, olha. Glória a Deus. Pode delas. Feita exclusivamente por uma pessoa que eu acredito que é a irmã Samuel, que fica atrás ali, olha. Só comandando toda nos bastidores a parte de som. E ele também é uma bênção, né, irmã Dilma, na sua vida, irmão Samuel, seu filho, ele é uma bênção, tem mais um técnico ali com ele. Glória a São Deus, é 2 verdade, técnicos. gente. Vocês só veem aqui, né, a parte aqui da frente, mas aí atrás tem pessoas importantes que me ajudam muito. Meu filho Samuel Souza, também, que é levita da Casa do Senhor, tem seu trabalho gravado, né? Para quem não sabe, tem o irmão Nailson, que faz a parte técnica também, junto com Samuel. Que Deus possa abençoar poderosamente. Comentário do nosso irmão Jair Malato, que nós mandamos uma boa noite toda especial. Parabéns e muito sucesso, amiga Valdilene Carvalho e irmã Dilma, pela iniciativa. Glória a Deus. Muito obrigada, irmão Jair Malato. Deus abençoe. Nós mandamos um abraço todo especial ao irmão Jair Malato, sua esposa, o Július, quando eu chamo Július para ele. Deus abençoe nossos irmãos e todos os irmãos que estiveram acompanhando aqui a live nessa noite. Muito obrigada e Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Boa noite. Pra depois sorrir. Terá momentos que você não vai entender. E quem está em sua volta não vai crer que você sairá vencedor desse processo. Mas quem decide é Deus, é Ele quem bate o martelo. Olha